Aí. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aí que vamos estar conduzindo. Meu nome é Juan Batista, sou diretor aqui da Contego Security. Está com a gente hoje o Luiz e a Marcele, o nosso parceiro da Privacy Tools. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa solução, tá? E a gente vai falar hoje sobre gerenciamento de privacidade e segurança. Bom, a nossa agenda vai ser da seguinte maneira. Primeiramente, a gente vai fazer aqui uma breve apresentação da Contego Security, né, de uma forma bem introdutória. Vamos falar das principais ações para a conformidade, né, falando aí de privacidade e LGPD. Os maiores desafios com relação à privacidade, né? Vamos falar também um pouquinho sobre a Privacy Tools, né, através dos nossos parceiros. E vamos apresentar também a solução, né, a ferramenta da Privacy Tools, que tem como objetivo resolver todos esses desafios, todos esses problemas que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, tá? E ao final do evento a gente vai fazer um sorteio de brindes aí para quem estiver presente, tá? Então, é importante ficar até o final aí para poder participar e concorrer aí ao participar do sorteio dos brindes aí para vocês, tá bom? Bom, falando rapidamente sobre a Contego Security, então, nós somos uma empresa de consultoria especializada em segurança da informação, né? Então, o nosso objetivo é apoiar as empresas a buscar o compliance com as normas e regulamentações aí na área de proteção de dados, né? Então, a gente fala aí de LGPD, GDPR, ISO 27001. Esse é o nosso objetivo. Para atingir esse objetivo, a gente tem uma série de caminhos, dentre eles serviços, soluções, tecnologias, né, que vão ser um apoio, né, vão ser gatilhos aí para seguir nesse objetivo maior, que é se adequar, né, fazer com que as empresas, fazer com que os nossos clientes estejam adequados, né, às normas e às regulamentações de proteção de dados e, consequentemente, elevando o seu nível de segurança da informação. Nós temos aqui 3 áreas de atuação principais, tá? A área de compliance, onde a gente atua com serviços consultivos, né, visando dar uma assessoria para os nossos clientes para que apoie na condução aí desse caminho para a adequação. Então, a gente faz o serviço de Security Health Check, que é o nosso trabalho de diagnóstico, né, de segurança da informação. A gente faz todo um levantamento do cenário atual, falando da parte técnica de segurança da informação, baseado nos 3 pilares, né, pessoas, processos e tecnologia, faz um mapeamento do cenário atual, compara com alguma norma que a gente visa atingir, como, por exemplo, a 27001, e faz um levantamento do gap que temos atualmente, né, junto com um plano de ação para apoiar aí a ter de uma forma mais fácil, né, o caminho para a adequação. Nesse caso, né, falando de ISO, mas a gente também pode atuar com base em outras normas aí, frameworks de mercado aí na área de segurança da informação. Atuamos com treinamento de segurança para o usuário final, aquele trabalho de conscientização dos colaboradores, né, segurança básica, conformidade LGPD, onde atuamos de forma completa, né, quando se fala aí num projeto de adequação à LGPD, implementação do programa de privacidade, desde a parte jurídica, atuação técnica, mapeamento de processos, né? Então a gente tem essa atuação completa aí quando se fala em LGPD. Temos também a parte de auditoria em ISOs, né, da área de segurança da informação. Seguro cibernético, onde entregamos uma apólice de seguros para a empresa, para que ela consiga ter respaldo financeiro, né, sobre incidentes que ocasionem impactos, perda de dinheiro, perda de reputação, né, e aí você acaba tendo um respaldo disso aí, né, você transfere o seu risco de segurança para uma seguradora, tá?
Temos atuação como DPO terceirizado, né, o DPO as a Service. Também atuamos na área ofensiva, né, de testes de invasão, pen test, simulações de ataque, entre outros. A nossa área de atuação de MSS, onde atuamos aqui na parte mais tecnológica, entregando ferramentas e soluções técnicas que vão apoiar também na condução aí desse programa de adequação às regulamentações de proteção de dados, né? Então, a gente entrega tecnologias já agregadas a um serviço de gestão, de monitoramento, de suporte técnico, de gestão proativa, né, dessas soluções. Então, a gente atua aí com as principais soluções aí indicadas, inclusive, pela própria ANPD, né, que fiscaliza a LGPD, como sugestão de ferramentas de apoio para adequação à lei. Então, aí vai de firewall, antivírus, DLP, né, ferramenta para prevenir vazamento de dados confidenciais, gateway de e-mails para proteger o serviço de e-mail, né, evitar receber e-mails maliciosos, backup e recuperação de desastres, local ou em nuvem, gestão de vulnerabilidades, onde mantemos um trabalho contínuo de detecção e correção de vulnerabilidades, né, de forma proativa e contínua. CIEM as a Service, né, onde entregamos aqui uma solução já agregada a um serviço de SOC, né, de monitoração da segurança, de análise comportamental do ambiente, detecção de anomalias e a resposta a esses incidentes também, incluso aqui nesse serviço. Soluções de PAN, né, para gestão de acessos privilegiados, cofre de senhas corporativos e soluções de MDM, né, para gestão de dispositivos móveis. Temos uma vertente aqui de cloud também, onde temos atuação de NOC 24/7, aqui a gente fala de uma monitoração de disponibilidade, ou seja, se determinado serviço está ativo ou não, se um servidor está com alto consumo de recurso ou não, link de internet, VPN, etc., né? Temos também entrega aqui de Cloud PABX, né? Serviço de VoIP, PABX em nuvem, hospedagem também em data center, né? Onde a gente conta com um ambiente de data center próprio, onde a gente hospeda serviços aqui para os nossos clientes, já entregando todo o serviço agregado também de gestão e monitoramento. Contego Meio Zimbra, né? Nosso serviço de e-mail entregue como SaaS, pronto para uso. Soluções de wireless, virtualização on-premises também, que a gente atua, e toda a parte de infraestrutura Linux e Windows também temos know-how para atuação, tá? Nossa equipe de consultores é formada por um time de especialistas em segurança da informação, especialistas em direito digital, né, advogados especializados em direito digital e também DPOs certificados, né? Então, profissionais com certificação oficial de DPO, né? Então, isso é um time multidisciplinar, né, que a gente atua nos projetos, principalmente em projetos de adequação LGPD, que é extremamente mandatório você ter essas qualificações. Então, os especialistas de segurança, os especialistas da área jurídica, né, voltado para o direito digital, e o meio termo desse conhecimento, que é o DPO, né? Então, a gente entrega essa equipe completa nos nossos projetos, tá? Aqui as principais qualificações, certificações, né, da nossa equipe, que nos qualifica aí, nos comprova a nossa capacitação para atuação. Aqui nós temos alguns clientes, né, que confiam no nosso trabalho, né, apenas para a gente ter como referência, e alguns de nossos principais parceiros tecnológicos, né, que nos apoiam aí a entregar todo esse mundo, né, de serviços e soluções apresentadas aqui. Beleza? Então, pessoal, eu quero falar aqui rapidamente para vocês sobre as principais ações para adequação à LGPD, né? Aqui a gente não vai focar em falar sobre a lei, o que é, para que serve, né? A gente já vai um passo adiante em trazer para vocês quais são os desafios, os principais desafios que estão ocorrendo atualmente, né? Mas antes de falar dos desafios, eu quero só trazer aqui um resumo. Isso aqui foi algo que eu já apresentei em um outro evento, que foi especificamente para falar de adequação, como se adequar e tudo mais.
Inclusive, quem tiver interesse em saber, pode buscar lá no nosso canal do YouTube, está gravado lá esse evento, né? E aí eu trouxe lá, resumido, as 10 principais ações, né? Porque isso é uma dúvida muito comum. Hoje talvez nem tanto, mas até um tempo atrás era, quando as empresas ainda estavam começando o seu projeto de adequação, né? Implementação do programa de privacidade. Então era muito comum a pergunta do tipo: por onde eu começo? O que eu faço primeiro? O projeto é muito grande, é muito complexo, né? Então aqui é um resumão das principais ações que a gente considera aqui para a gente trazer aí para vocês, tá? Então, primeira delas, elaborar o inventário de dados pessoais, né? Eu acho que é a recomendação de início, por onde tudo começa, tá? Porque a partir daqui você tem um mapeamento dos processos, você consegue identificar diversos gaps, né? Que você tem com relação ao processo, com relação a irregularidades nesses processos, na manipulação dos dados. Depois, 2, definir as bases legais para cada processo mapeado. Então, depois que você mapeou todos os processos, você define as bases legais. Elaborar política de retenção e eliminação de dados pessoais, né? Você precisa ter uma política dessa implementada e funcionando, porque se você estiver mantendo no seu ambiente dados pessoais por mais tempo do que o necessário, de acordo com as bases legais definidas previamente, por exemplo, o seu uso dos dados já está irregular, né? Então, isso é extremamente importante. Realizar uma auditoria de segurança da informação para avaliar as medidas técnicas e administrativas existentes. Então, trazer, através de uma auditoria, trazer qual é o cenário atual, qual é o nosso diagnóstico, onde nós estamos com relação à parte técnica de segurança da informação, como a gente está protegendo os dados, qual é o nosso nível de segurança atual, né? Então, uma auditoria como essa vai responder essa pergunta. 5, elaborar e publicar a política de privacidade. Isso é extremamente importante também, porque você demonstra publicamente como você está lidando com essas questões relacionadas à privacidade de dados, né? Como é que você está manipulando os dados, principalmente das pessoas que são externas, né? Clientes, parceiros, fornecedores. A partir do momento que você já mapeou os processos, você já sabe como está lidando com isso, né? Você já tem algo para divulgar. Nomear um DPO e publicar sua identidade, isso é obrigatório, a lei obriga, né? Então a gente precisa, toda empresa precisa ter um DPO nomeado publicamente. Número 7, adequar os websites públicos, né? Então precisa fazer uma série de adequação nos sites que estão publicados para a internet. Então você tem que fazer lá o tratamento do uso de cookies, você tem que ter termos de transparência nos pontos de coleta de dados, né? Dentre outras adequações. Item 8, adequar os contratos com colaboradores e de prestação de serviços. Então, fornecedores, clientes, parceiros, isso aqui também é um ponto, um item, né? Você adequar esses contratos, você garantir responsabilidade dos seus terceiros na qual você transfere dados pessoais. Porque uma vez que houve um vazamento ou qualquer violação de dados no seu terceiro e foi você que passou os dados, você acaba sendo o grande responsável por aquele vazamento. Então, você usa de meios jurídicos para se defender, né? Se proteger em um possível incidente, tá? Então, isso aqui é bem importante também. Vejam que isso é só um item de um projeto que é muito grande e que muitas vezes a gente vê na prática que o projeto de adequação de algumas empresas é esse item. As empresas acabam trabalhando em adequações de contratos, elaborando ali termos de responsabilidade e acreditam que esse seria um projeto de adequação, né? Por uma falta de entendimento. Isso é bem importante, né? Então, número 9, planejar o atendimento aos direitos dos titulares. Então, isso está previsto em lei, né? Todos os titulares, os donos dos dados, têm diversos direitos perante aos seus próprios dados, que eles podem pedir, né, e exigir das empresas na qual eles transferiram, e essas empresas precisam obrigatoriamente atender esses direitos. Precisa atender, e existe uma forma adequada de atender e existe um prazo. Então, se a gente não estiver preparado previamente com ferramenta de apoio, né, com planejamento para isso, por exemplo, quando acontecer, a gente não vai conseguir atender.
e aí impacta em penalizações, multas, etc. E número 10, planejar o procedimento de notificação de incidentes. Isso é algo muito importante também, que muitas vezes as empresas acabam não percebendo. Existe um artigo da lei que diz que você precisa tratar os incidentes de segurança. Então, você precisa fazer uma série de ações quando ocorre um incidente de segurança que envolve violação de dados pessoais. Por exemplo, você, dependendo da situação, precisa notificar a ANPD, que é a Autoridade Nacional. Dependendo da situação, você precisa notificar todos os titulares, todos os envolvidos naquela violação. Então, tem uma série de procedimentos que precisa fazer e tudo isso tem prazo para a sua realização também. Então, de novo, se a gente não tiver preparado previamente para fazer essas ações quando ela acontecer, a gente não vai conseguir, né? E aí entra também o que é estar preparado, é ter uma ferramenta de apoio, que fazer isso na mão é muito complicado, ter um planejamento, um procedimento já definido para efetivar, né, esse processo aqui quando for necessário, tá? E o principal desafio atual, né? A gente está há muito tempo já nesse mercado, né? A gente tem muitos contatos com muitas empresas e a gente acabou levantando ao longo de todos esses anos aí que a lei está em vigor, que o principal desafio das empresas é manter o programa de privacidade. Então, a maioria das empresas, se a gente for conversar e perguntar para o responsável pelo projeto LGPD, elas respondem: não, a gente já fez uma série de coisas aqui. A gente já mapeou os processos, a gente já criou políticas, a gente já criou a política de privacidade e colocou no site, a gente já planejou aqui os direitos do titular, a gente já fez tudo, todos aqueles 10 itens e muito mais, né? Lembrando, aqueles 10 são os principais, não é uma receita de bolo, né? Que fazendo aqueles 10 vai estar adequado, não é isso, são as principais ações, tá? Então, tem muita empresa que fez tudo aquilo ali e agora o principal desafio é como é que eu vou dar continuidade nisso? Como é que eu vou manter esse programa de privacidade que a gente implementou? É muito difícil, né? E aí, quais são os principais pontos, né, dessa manutenção? Eu elenquei 5, tá? Os 5 principais problemas aqui, dificuldades, né, desafios que os gestores de privacidade, né, os responsáveis pelos projetos de LGPD enfrentam no dia a dia para dar continuidade nesse programa de privacidade. Então, o primeiro deles, manutenção do inventário de dados, né? Uma boa parte das empresas fez o inventário de dados em uma planilha, o que isso está ok, aderente e atende à lei. Mas para você dar continuidade nisso é muito complicado. Você não tem integridade desses dados, você não consegue ter uma gestão eficiente de mudanças, você não consegue ter múltiplos acessos simultâneos, pessoas com acessos restritos, né, com perfil de acesso diferente. Então é muito complicado você manter isso na mão, né, através de uma planilha. Isso é o principal, o primeiro principal desafio que a gente encontra aí no mercado, né, dentro desse item maior que é a manutenção do programa de privacidade. Item 2, direitos dos titulares. Então, como garantir, manter esse processo ativo de atendimento aos direitos dos titulares? É muito desafiador. Quando um titular abre uma requisição, muitas empresas não sabem nem por onde começar. Como é que eu vou achar os dados daquele titular em todo o meu ambiente tecnológico? É muito grande. São muitas bases de dados, muitos servidores, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa varredura nos dados? Como é que eu gerencio quem faz o que dentro dessa etapa de atendimento? Como é que eu controlo os prazos? Tudo isso é muito complicado, né? Número 3, controle de versões das políticas, né? Então, volta e meia está surgindo atualização das políticas, política de segurança da informação, política de privacidade. Você faz atualização, faz melhoria. E se você fizer essa atualização e deixar ela dentro da gaveta, não publicar, não garantir que as pessoas estão cientes, não adianta de nada. Então, cada vez que a gente faz uma atualização de uma política, a gente tem que garantir que todo mundo está ciente.
E fazer isso é muito desafiador. Ter esse processo para ter essa garantia é muito difícil, né? Número 4, gestão das auditorias dos fornecedores. Então, como eu falei previamente, né, em um daqueles 10 itens principais, uma das coisas que a gente tem que fazer é cuidar com os fornecedores na qual a gente transfere dados. E uma das ações para ter esse cuidado e para nos resguardar juridicamente é auditar esses fornecedores. Auditar e garantir, para validar se eles realmente estão adequados, eles estão implementando medidas adequadas de segurança da informação, por exemplo, né? E como é que você gerencia tudo isso, toda essa auditoria? O tempo que você vai fazer, a frequência, se uma auditoria voltar com uma nota baixa, o que tem que fazer, né? Para você gerenciar tudo isso é muito complicado também. E o quinto item, resposta a incidentes. Então, como eu mencionei também, num dos 10 itens principais, resposta a incidentes, nós precisamos ter um processo bem definido para responder aos incidentes e fazer as notificações de acordo com o exigido pela lei. E se a gente não tiver pronto previamente, a gente não consegue fazer. E isso é muito desafiador também, né? Item número 5, que é de garantir esse processo, que essa engrenagem, né, funcione aí de notificação de incidente de forma contínua, tá? Então, pessoal, quem está assistindo aí, se vocês identificam que esses desafios realmente fazem sentido e é o que vocês realmente estão passando, comenta aí, tá? Comenta aí no chat e no final a gente vai debater sobre isso, tá bom? E se tiver algum outro também, comenta que a gente vai abordar esse tema aí. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, só essa parte inicial, tá? Vou passar a palavra agora para o Luiz e para a Marcele, tá? Que vão dar continuidade aí. Pessoal, a palavra está com vocês. Legal. Juan, super obrigado. Obrigado pelo convite. Muito legal estar com vocês aqui, né? E poder ser parceiro de uma empresa como a Contego, que tem todo esse histórico aí, esse conhecimento da gestão da privacidade. Contando um pouquinho, eu estou tomando a frente aqui, né? Até um pouco indelicado, né? Depois eu passo a palavra para a Marcele, ela que vai realmente fazer a apresentação. Mas a Privacy nasceu há mais ou menos 5 anos atrás e dentro muito da linha de ser pioneira dentro da adequação de LGPD no Brasil. E realmente, nesses últimos 5 anos, nós construímos uma plataforma bastante robusta, que hoje compete em nível mundial em termos de completude de funcionalidades, de atendimento a tudo aquilo que tu mesmo relacionou aqui. Muito legal ver a apresentação, porque é muito o roteiro que se segue aqui em termos de adequação e tudo aquilo que a gente provê em termos de tecnologia e funcionalidades dentro da plataforma, né? E a gente reforça muito, né? E por isso a parceria com empresas como a Contego é tão importante e tão relevante para nós, é que o processo de adequação não é um trabalho de entrar, implantar uma plataforma e sair. Ele é um trabalho bastante continuado, de bastante presença dentro do cliente, e um trabalho que faz-se muito num processo de aculturamento, de realmente de trabalho junto às pessoas dentro do projeto como um todo. Então, eu acho legal aí a gente ter vocês aí junto conosco nesse trabalho, porque realmente mais do que software é uma questão de serviço, é uma questão de apoio ao cliente, é uma questão de conhecimento de todo o processo, tá? Então, obrigado pelo convite, né? É muito legal estar aqui com vocês e passo a palavra para minha colega Marcele, que é ela que vai fazer a apresentação, tenho certeza que vai demonstrar de tudo isso que foi apresentado aqui, vocês vão ficar bastante convictos aí da plataforma da Privacy. Então, pessoal, começar me apresentando, eu sou Marcela, eu sou executiva aqui da Privacy. Eu vou hoje apresentar um pouco da plataforma, mesmo por dentro da plataforma, para vocês terem uma ideia da funcionalidade dela, que acho que facilita, assim, a questão de entendimento. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente dar uma olhadinha na plataforma em si.
um pouquinho. Aqui, vocês estão todos enxergando aqui minha tela? Sim, está aparecendo. Obrigada. Então, essa aqui é a tela inicial, tá, da nossa plataforma. Hoje, a nossa plataforma ela tem 9 módulos, e esses 9 módulos são divididos em 3 grupos. Então, a gente tem aqui o primeiro grupo, que ele é bem voltado para essa parte de site, como o Juan veio comentando ali, questão de políticas, de gestão de cookies, tudo vocês conseguem fazer por dentro da nossa plataforma. Então, aqui a gente tem a parte de gestão de cookies, onde vocês vão conseguir fazer toda a configuração, designer dos cookies da plataforma, do site de vocês por dentro da nossa plataforma. Vocês conseguem acompanhar os consentimentos, os aceites dos cookies da plataforma. Vocês aqui por dentro editam grupos, categorias e conseguem manter esse mapeamento todo por dentro da nossa plataforma também, tá? Aqui a parte das políticas. Então, da mesma forma que o cookies, vocês conseguem fazer toda a parte de configuração da política de vocês por dentro da nossa plataforma, questão de cores, logo, tudo isso vocês vão fazer aqui por dentro, isso vai gerar um link e vocês vão simplesmente subir ele para dentro do site de vocês. E uma coisa que é muito interessante, que ajuda muito, é que toda vez que vocês precisarem editar essa política, vocês vão editar por dentro da nossa plataforma e ela automaticamente vai gerar uma nova versão dentro do site de vocês. Então, assim, vocês conseguem ter todo o acompanhamento das novas versões de políticas que vocês não precisam, por exemplo, pedir, às vezes, para o marketing, um PDF, edita, sobe de volta, não. Vocês fazem isso tudo de forma bem automatizada por dentro da nossa plataforma. Muito mais do que política de site, a gente consegue aqui ter todo um compilado de várias políticas, daí vocês podem escolher a visibilidade, se vai ser pública, se vai ser privada, dessas políticas e manter todas elas por dentro da nossa plataforma também. Então, vocês podem ver que só nesses 2 módulos a gente já abrangeu algumas coisas daquela lista, né, do Juan. Aqui o nosso segundo grupo, ele vem bem voltado para a parte do titular dos dados, que daí é a parte de consentimentos, tu faz toda a gestão de consentimentos dos titulares de dados por dentro da nossa plataforma. Então, vocês conseguem fazer campanhas por e-mail ou por outro via, por dentro aqui da nossa plataforma, a gente já vem com alguns modelos prontos para solicitar consentimentos, a gente consegue acompanhar aqui os consentimentos que a gente tem ativo, quais é a situação, se a gente aqui colocar para inativo, a gente consegue buscar. Aqui não vai aparecer nenhum, porque esse aqui é nosso aqui, bem demonstrativo somente, mas aí vocês conseguem ver o consentimento que está inativo para ir lá fazer uma campanha e solicitar esse novo consentimento tudo por dentro aqui e ter esse acompanhamento. Que na parte dos direitos dos titulares, a gente consegue fazer formulários públicos por dentro da nossa plataforma também. Então, vocês conseguem gerar ele, editar ele todo aqui por dentro, e aí vocês só colocam ele dentro do site de vocês, já todo ele feito aqui por dentro. Então, vocês fazem o acompanhamento das solicitações. Então, aqui vocês conseguem ter todo o acompanhamento da solicitação que foi pedida, quem pediu, quem é o responsável, vocês conseguem definir um responsável. Claro que vocês conseguem automatizar isso, então o DPO, por exemplo, vai receber diretamente no e-mail dele que houve uma nova solicitação. A gente também consegue integrar esse nosso módulo com o módulo de Data Finder, que então o Data Finder já faz a varredura dos dados desse titular e já reporta para o DPO quais são os dados que vocês têm na base de vocês desse titular,
para o DPO ver ali o que precisa ser excluído, aonde está facilitando, porque se for numa planilha, ele vai mostrar em qual linha, qual coluna, vocês têm esses dados salvos. Então, tudo isso vocês vão conseguir automatizar e fazer por dentro da nossa ferramenta também, tá? Usando esses dois módulos, a gente tem a usabilidade aqui da nossa ferramenta, que é o portal da privacidade, tá? O portal da privacidade, ele não é um módulo, ele é uma usabilidade da nossa ferramenta. Então, vocês conseguem fazer todo um acompanhamento do próprio titular de dados poder fazer, dar e tirar os consentimentos de forma autônoma por dentro de um portal da privacidade, que ele vai ter que fazer um login já. Então, ele vai conseguir fazer isso tudo de forma autônoma por dentro do site de vocês, intranet, por onde vocês deixarem ativo o portal da privacidade, tá? Então, faz as solicitações por dentro do portal, dá e tira os consentimentos, tudo por dentro do portal, facilitando bastante para vocês, né, da empresa, e para o titular também ter mais autonomia. Aqui a gente tem a parte de auditorias. Então, vocês conseguem fazer todas as auditorias aqui por dentro da nossa ferramenta. Vocês criam a auditoria, a gente já tem algumas normas aqui que na hora de criar a auditoria, vocês vão escolher as normas. Então, vocês conseguem fazer aqui, vou fazer uma de teste rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha como fica. A gente escolhe a norma, a gente coloca quem é o responsável, eu sou a responsável. Tem que botar data, senão não consigo. Isso aí. E aqui automaticamente já vai gerar os controles e o que vocês têm que fazer. E assim vocês conseguem ir fazendo, como só tem um auditor, ó. E assim vocês conseguem ter o acompanhamento, como só tem eu, só vai aparecer aqui, mas se tivessem vários responsáveis, ia aparecer os responsáveis de quem está dando check aqui nas atividades, para a gente ter uma auditoria 100% aí dentro dos artigos da norma que foi selecionada, tá? E aqui a gente consegue ter os resultados das auditorias, questão de resultados, oportunidades, o status, quem foi o auditor, tudo por dentro da nossa plataforma também facilitando. Esse é o nosso segundo grupo, né? Com esses 3 módulos. E aí a gente tem aqui o nosso terceiro grupo, tá? Daí bem na parte mais de governança e compliance. Então aqui a gente tem o nosso módulo do data mapping, que ele faz muito essa parte de controle, por exemplo, roupa, de atividades de tratamento. A gente consegue fazer todo roupa aqui por dentro da nossa ferramenta, tá? Então a gente consegue ter esse controle também de colocar quem é o responsável. A gente consegue, na parte de fornecedores, criar avaliações de fornecedores e já elencar riscos para esse fornecedor conforme as avaliações. Então, a gente consegue aí fazer toda essa análise de fornecedores por dentro da nossa ferramenta aí, que o Rô tinha comentado também, né? Que é uma coisa que é uma forma de nos proteger conforme o tratamento de dados, né, do nosso fornecedor. Então, a gente consegue criar as avaliações e até a nível de critério de, às vezes, escolher um fornecedor, uma troca de fornecedor, a gente já tem aqui eles todos avaliados, né? Além de fornecedores, a gente criou aqui uma abinha de entidades para criar também avaliações que, às vezes, não são fornecedores, mas que fazem esse tratamento aí de dados junto conosco. Então, pode ser um cliente, um funcionário, outros. Então, a gente criou aqui para também conseguir manter essas avaliações de terceiros, tá? Então, aqui a gente tem todas as análises de impacto. Então, a gente consegue gerar documentos dessas análises, todas por dentro da nossa ferramenta, tá? Além disso, junto, a gente tem essa parte de diagnósticos e planejamentos, tá? De diagnósticos, isso aqui também não são módulos, são usabilidades da nossa ferramenta. Então, na contratação, vocês não vão precisar contratar essa parte de diagnósticos e planejamento. Então, a gente já tem algumas análises aqui prontas. Vocês também podem criar os modelos de vocês.
Então, aqui por dentro a gente já cria as avaliações, já consegue enviar elas todas aqui por dentro, modelos prontos e os modelos de vocês que vocês conseguem adicionar também. Então, a partir daqui vocês conseguem avaliar se está tudo nas conformidades e depois gerar ali os relatórios por dentro dos nossos, que das análises de impacto a gente gera aí os documentos, que daí vocês já têm tudo isso em PDF, por exemplo, gera, sobe e vocês conseguem fazer essa análise. Aqui na parte de planejamento também vocês conseguem fazer todos os planejamentos, vocês criam planos de ação e vocês conseguem ter o painelzinho aqui de forma rápida, saber o que está em atraso, o que está em andamento, quem é o responsável, se está dentro da validade, se não está dentro da validade. Então, vocês conseguem ter um painel de acompanhamento dos planos de ação que vocês têm dentro dessa parte de proteção de dados, tá? Então, aqui, riscos, a gente consegue fazer ali questão de auditorias, o que precisa fazer. Então, a gente cria aqui por dentro e já mantém isso sempre atualizado, quem é o responsável, se está em andamento, tudo organizado aqui por dentro da nossa ferramenta. Aqui a gente tem o Data Finder. O Finder, ele tem um acesso exclusivo para ele, porque pelo Finder sim a gente faz as varreduras daí dentro do banco de vocês. Então é esse aqui, ele cria um painel de dashboards da onde vocês estão armazenando esses dados. Vocês conseguem, aqui tem os dashboards, vocês conseguem programar varreduras. Então, se vocês querem fazer varreduras uma vez por semana, que comece na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e pare na segunda-feira, às 8 da manhã. Ele vai ficar varrendo, né, por todo esse tempo. Se a varredura fosse demorar mais que isso, ela vai pausar e ela só vai voltar a ser feita na próxima sexta-feira, às 18 horas. Então, vocês conseguem programar essas varreduras e deixar elas agendadas já e fazer todo o acompanhamento aqui por dentro, das que já foram feitas, das agendadas, das que estão em andamento. Vocês conseguem fazer todo esse acompanhamento e demonstrar aqui eles por dentro. Vocês conseguem já, a gente já vem com alguns modelos de detectores, tá, para essas varreduras, mas conforme aí o ramo da empresa, vocês conseguem adicionar o que faz mais sentido para vocês, tá? A gente consegue acompanhar também as exclusões feitas, que foram solicitadas. Esse é o módulo que a gente consegue integrar ele junto com o DSAR. Então, como eles fazem essa integração? O titular de dados faz uma solicitação, automaticamente o Finder já faz essa varredura e já sinaliza quais são todos os dados desse titular que vocês têm em banco e aonde eles estão armazenados. E aí, a nossa plataforma ela não faz a exclusão, porque a gente não pode excluir nada do banco de vocês, né? Mas então, vocês daí vão lá e fazem essa exclusão de uma forma mais facilitada, porque vocês não vão ter que procurar e encontrar onde esses dados estão armazenados, né? E já consegue fazer essa exclusão. E aqui por dentro também vocês conseguem fazer a busca dos dados de algum titular. Indo ali em buscar, vocês colocam ali o CPF, tudo que tiver correlacionado com esse CPF vai aparecer numa listagem ali para vocês, tá? Aqui a parte de incidentes. Deixa eu só dar uma contribuição. Claro. O Data Finder ele é tão fantástico porque grande parte das vezes a gente guarda documentos em diversas áreas da empresa, não só em bancos de dados ligados a sistemas, que são bancos de dados estruturados. Muitas vezes a gente guarda PDFs de documentos, guarda uma série de informações, e muitas vezes essas informações, quando vai fazer um mapeamento de dados, nem sempre as áreas vão mapear tudo certinho. Então o Data Finder nos ajuda não só na automatização do processo de resposta aos titulares, mas também em toda essa varredura de dados que, porventura, é guardada dentro de diretórios, de diretórios em nuvem, enfim. Então, nossa plataforma faz uma varredura, inclusive, usando a tecnologia de reconhecimento de imagem para fazer a captura desses dados e aí, então, catalogar tudo isso, deixando um processo muito mais automatizado de resposta e com muito mais segurança em todo o processo.
Inclusive, ele localiza dados em fotos também. Se vocês tiverem uma foto de uma carteira de identidade, ele consegue localizar ali o CPF da pessoa e indicar para vocês que esses dados estão ali. Colocar mais alguma coisa, Brena? Não, pode seguir. Tá. Então, a gente tem aqui também o nosso módulo de incidentes, tá? Então, bem a nível de registro e acompanhamento. Porque eu sempre brinco, né, que a gente não tem como não ter um incidente, a gente consegue prevenir, mas a gente nunca vai estar com 100% de certeza que não vai ocorrer um incidente, mas a gente tem a obrigação de informar o titular de dados, então a gente consegue fazer todo esse acompanhamento do incidente aqui por dentro da nossa plataforma. Então, a gente faz todo esse acompanhamento de qual foi o incidente, quem abriu, quem é o responsável. Então, a gente consegue aqui, ó, a linha do tempo do incidente, quem abriu o incidente, como aconteceu, quem foi o responsável, quais foram os riscos, as tarefas a fazer em relação ao incidente, ó, que a gente pode programar lá dentro daquele painel de planejamento, a gente consegue ver por aqui e adicionar por aqui também. Quando isso foi informado ao titular de dados, a gente consegue ter todo esse respaldo aqui por dentro da nossa plataforma, da linha do tempo do que aconteceu, quanto tempo a gente demorou até resolver e informar o titular que houve esse incidente. Então, tudo isso a gente consegue ter esse acompanhamento e avaliações, tudo por dentro da nossa ferramenta. Então, aqui a gente faz cadastros desse tipo de incidentes que pode acontecer, tudo isso aqui por dentro da ferramenta, o acompanhamento e o registro desses incidentes, tá? Aqui também é uma usabilidade da nossa ferramenta, tá? Não é um módulo, mas aqui a gente tem a parte de gestão de riscos, então a gente, conforme for alimentando a nossa ferramenta, ela vai gerando aqui um dashboard de riscos, então vocês conseguem escolher que fornecedores, como as probabilidades, riscos, a gente cria matrizes de risco, impacto e probabilidade aqui dentro da nossa ferramenta, que a gente tem um mapa de riscos por dentro da ferramenta, que vocês conseguem acompanhar e conseguir ter uma visibilidade melhor, né? Aqui por dentro também isso vai gerando, então, modelos de riscos, todos esses a gente vai fazendo por dentro da plataforma, tá? E daí o nosso módulo de ESG, tá? Então, esse módulo ele vem bem voltado para a parte de gestão dos projetos de ESG. Então, aqui a gente consegue fazer o cadastro do nosso projeto, a gente consegue ver quais as normas e métricas que a gente vai estar utilizando nesse projeto, as iniciativas que a gente tem para cada projeto, e aqui é legal que a gente vê o progresso dessas iniciativas, tá? Então, o andamento delas, e aqui as tarefas, porque cada iniciativa a gente vai cadastrar tarefas, e daí para a iniciativa ficar 100%, a gente precisa que todas as tarefas que são correlacionadas com essa iniciativa já estejam feitas 100% para a gente conseguir aí ter a iniciativa concluída. Então, a gente consegue acompanhar o avanço e o desenvolvimento das iniciativas e das tarefas, também ali colocando quem é o responsável, quando vai ser feita, data de início, o prazo para encerramento, tudo por dentro da nossa ferramenta, tá? Estou dando uma acelerada aqui, porque eu vi que o tempo está indo, e se deixar a gente vai ficar a tarde toda aqui falando. Então, por aqui a gente consegue ter todo esse acompanhamento, tá? Gerando também dashboards das atividades, das tarefas que vocês têm, das iniciativas de ESG, quais que a gente está atuando com mais força, quantas a gente tem. A gente tem 3 de governança, 2 ambientais, daí a gente já consegue ver que a gente não tem nenhuma ali social, então a gente consegue fazer todo esse acompanhamento por dentro da nossa ferramenta, o que está em andamento, o que está concluído, o que está pendente. A gente consegue fazer esse acompanhamento aqui, ó,
também de calendário de atividades e tarefas, a gente tem por dentro da ferramenta. Tudo a gente consegue acompanhar, ó, os tipos, quais são, ó, as atividades, beneficiários, tudo. A gente faz esse acompanhamento aqui por dentro. A gente já aproveita aí para fornecer também os banners para vocês colocarem dentro dos sites de vocês, das plataformas, a gente consegue aí já fornecer com alguns tamanhos. Daí já gera o link, tu escolhe aqui o tamanho, ele automaticamente já gera aqui o link para vocês colocarem dentro do site de vocês. E aqui a gente consegue também ter um dashboard de questões de receita, tá? Então, a gente escolhe o projeto, daí a gente vê quem são os fornecedores, as categorias, o progresso do projeto, investimento, quem são os investidores, despesas, receitas, tudo, beneficiários, olha, tudo por dentro aqui da nossa plataforma também, tá? Acho que assim, em resumo rápido da ferramenta seria isso, tá? Toda a ferramenta a gente consegue tirar relatório, a gente consegue automatizar, a gente consegue subir para dentro, importar e exportar documentos para dentro da nossa ferramenta, por exemplo, vocês já têm aí em alguns arquivos, em Excel, a gente consegue subir para dentro da nossa ferramenta, porque na contratação aí tem sempre um time para apoiar vocês. Então, acho que por enquanto é isso. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, Brenner? Não, acho que é isso, Marcelo. Tá bem, né? Acho que deu para passar por toda a plataforma e bem na linha aí do que foi apresentado aí dos passos. Então, acho que contemplou bem. Exatamente. Eu fiquei lendo ali os 10 passos, né, que o Rua colocou, e toda a nossa plataforma ela consegue apoiar e ela tem aí todas para suprir aí esses 10 passos, digamos que iniciais para a gente começar, né? Sem dúvida. Vou parar de partilhar aqui. Exatamente, esse é o objetivo, né? Mostrar como a ferramenta pode apoiar. E só lembrando, né, pessoal, a ferramenta é uma ferramenta de apoio, né? A gente não entrega uma ferramenta como essa como uma solução mágica para adequação, né? No momento com abordagem de implementou a ferramenta, está adequado, né? Não é isso. A adequação, né? O projeto de adequação, a continuidade do programa de privacidade é algo muito maior, muito mais complexo, mas a ferramenta ela é um apoio e é fundamental para dar continuidade nesse programa, visto que a boa parte das atividades contínuas ali necessárias para a continuidade do programa são muito trabalhosas de serem feitas manualmente, e a ferramenta ela vem justamente para apoiar nesse ponto aí, nesse aspecto. Tá Com bom? certeza, né? Opa, desculpa. Eu ia dizer, mas Não, a ferramenta, se ela não for trabalhada de forma correta, ela fica obsoleta como qualquer outra, né? Então, ela tem que ser sempre nutrida ali com informações, mas com certeza ela apoia aí a ter um controle, uma automação muito maior, né? Do que fazendo isso tudo separado aí por planilhas. É isso aí. Pessoal, então vamos concluir aqui. Eu vou parar a gravação. E aí a gente vai abrir aqui para ver a questão das perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, e vamos seguir também com o sorteio dos brindes.